Então você não consegue colocar a política municipal dentro de uma camisa de força. Você tem que lidar com as contradições. E eu sou especialista em contradições, a minha formação profissional é essa, né? O profissional, meu treino, digamos assim, a minha educação profissional é para lidar com conflitos, administrá-los e resolvê-los. Então você tem que ter muita humildade, saber ouvir mais do que falar e saber dialogar. E você tem um projeto, porque a maioria política é gelatinosa quando você não tem um projeto. Se você tem um projeto claro, você coloca cimento nessa maioria. E esse foi um dos problemas do governo do Dr. Jackson, não tinha um projeto claro. E isso foi exatamente a ausência de um projeto claro que fez com que a maioria fosse gelatinosa. E essa maioria gelatinosa se desmanchou em 24 horas, que é o que você fala, do eu quero me dar bem. Havia deputados que, infelizmente, faziam profissão de fé, tal qual os fariseus da Bíblia diziam, eu sou anti-Sarney, e em 24 horas mudaram de lado. Nós temos que naturalmente respeitar toda a classe política, respeito, mas naturalmente não concordo com esse tipo de prática. Preciso ter coerência. E essa coerência passa por você ter um projeto. Se você tem um projeto, você forma a maioria e consegue fazer com que as coisas caminhem bem. Um exemplo é o exemplo do governo Lula. Eu faço parte de uma maioria política bastante ampla, a base do governo na Câmara, e você tem vários partidos, mas você tem um projeto. E muita gente, por oportunismo ou não, se soma a esse projeto. E você consegue fazer com que o país caminhe para frente. No Maranhão, nós teremos esse projeto. E, sobretudo, a gente vai ter muito respeito em relação aos nossos adversários, que é o que não existe hoje. Para você governar bem, você governa com seus aliados, mas você governa respeitando o seu adversário. Exatamente para você poder negociar com ele, fazer acordo e conseguir garantir que as coisas de interesse do povo aconteçam. Não tem hoje. Essa história desse conflito que parece que nunca acaba no Maranhão é uma das coisas que atrasa o nosso Estado. Deputado, na questão do desenvolvimento, nós ouvimos ainda há pouco as suas explicações sobre os projetos de desenvolvimento do Estado, nós temos um problema grave no Maranhão, que é essa questão da infraestrutura. O Maranhão ele tem a felicidade ou a infelicidade de ser cortado pelas grandes rodovias federais. E elas estão todas estranguladas. A saída de São Luís hoje é uma coisa dramática. A duplicação há uma promessa aí já antiga que não se concretiza. O nosso aeroporto, dentro de pouco tempo, estará estrangulado, assim como o de Imperatriz. E enquanto isso, em São Luís, no Maranhão hoje, vende-se mês 4.000 veículos, sendo que 2.000 e poucos só automóveis e ônibus, caminhões e tudo mais. Uma cidade como São Luís, a situação é tão dramática que até o prefeito recentemente disse que está difícil de andar na cidade e a governadora estava com medo de chegar aqui atrasada por causa do trânsito. Eu gostaria de saber o que o senhor faria para que as grandes cidades, pelo menos do Estado, São Luís, Imperatriz, tivessem investimentos para desafogar esse trânsito e, com relação ao interior do Estado, para melhorar a malha viária para o escoamento dessa produção. Primeiro, a gente não pode perder a janela de oportunidades, que é o PAC. Nós perdemos o PAC 1. Aliás, o PAC no Maranhão está todo atrasado, o Programa de Aceleração do Crescimento. Começa aqui do PAC do Rio Anil, aqui na Camboa, Liberdade, Fé em Deus, etc. São 13.500 moradias, o projeto está lamentavelmente atrasado. E todas as outras obras do PAC no Maranhão estão atrasadas, a ampliação do Porto de Itaqui. Então nós perdemos essa chance. Perdemos por falta de projetos bons, por falta de capacidade nossa do Estado, que eu digo. Não minha, porque eu não participei disso. O certo é que o PAC está atrasado no Maranhão. Nós vamos ter agora, em 2011, o chamado PAC 2. Nós precisamos colocar algumas obras importantes no PAC 2. Nós precisamos, acho que o áudio falhou. Voltou? Ok? Nós precisamos incluir algumas obras estruturantes no PAC 2. Entre as quais está, evidentemente, a duplicação da BR-135, nesse trecho, o máximo que for possível, não estou pegando o Campo de Perizes, mas o máximo que for possível, o ideal é que fosse
até pelo menos o entroncamento ali em Itapecuru. A duplicação da BR-316 no trecho de Caxias a Teresina. Isso é uma obra prioritária também, porque você tem uma série de acidentes, inclusive ali, hoje uma rodovia sobrecarregada. A BR-226 no trecho que vai do Baú até Timon precisa ser concluído. E a BR-010 tem que ser duplicada entre Imperatriz e Açailândia, que são dois grandes polos regionais de desenvolvimento. Então, essas estradas federais, hoje elas estão até em bom estado, porque nós temos 6, né? A 010, a 222, a 296, a 230, a 135 e a 316. E, de um modo geral, elas estão em bom estado. O que nós precisamos são dessas intervenções através do PAC 2. Você tem um programa rodoviário estadual, porque você tem uma série de rodovias estaduais que estão precisando de obras. Né? Você tem, por exemplo, a MA 006, que é uma MA estruturante, né? que corta o Maranhão praticamente norte a sul. Se você pegar, inclusive, estradas que foram obras de recuperação recente, eu vim agora de Pinheiro, porque eu no ano faço campanha de carro, né? Eu já rodei 58 mil quilômetros nessa campanha, na pré-campanha e na campanha, e conheço, portanto, bastante as estradas do Maranhão. Recentemente, vindo de Pinheiro, vi aquela estrada que foi recentemente recuperada, já cheia de buracos, porque você precisa de manutenção permanente. Então, no terreno das estradas, eu acho que isso é o fundamental, você pegar os recursos do PAC 2, fazer algumas intervenções nas rodovias federais e cuidar das rodovias estaduais. Apoiar os municípios para recuperar as vicinais, inclusive pela questão da agricultura familiar. Em relação aos outros itens da infraestrutura, nós temos a situação do aeroporto. Eu pleiteei a vinda do presidente da Infraero, o engenheiro Murilo Marques Barbosa, pleiteei como deputado federal. Ele veio aqui, inclusive fez uma reunião na FIEMA, e fruto dessa visita de 1 ano e 3 meses atrás, hoje são realizadas obras no aeroporto de São Luís. Eu, inclusive, levei, fizemos uma vistoria. Recentemente ele esteve aqui assinando, junto com o Exército, um convênio de recuperação das pistas do aeroporto. Está sendo feita a climatização, exatamente porque eu compreendo a importância da infraestrutura para que nós sustentemos um ciclo de desenvolvimento no nosso estado. E temos sempre o desafio do complexo portuário, que você precisa modernizá-lo permanentemente. Como disse, as obras do PAC estão atrasadas, porque não tem gerenciamento. Hoje isso tudo fica abandonado. Se você pegar as obras do PAC em São Luís, mas não só em São Luís, se você pegar todo o levantamento do PAC Habitação, do PAC Saneamento, que foi conveniado, FUNASA, habitação através do Minha Casa Minha Vida, mas antes também aquelas outras linhas de crédito que havia na Caixa, e estão todas atrasadas. Todas atrasadas. Em relação a São Luís especificamente, né, que é a capital de todos os maranhenses, que fará agora, semana que vem, 398 anos, em breve 400 anos. Queria que você fosse um pouco conciso, que a gente já está chegando ao fim, tem a etapa do... Mas a culpa da falta de concisão é de quem está perguntando, não é minha não. Porque as perguntas são muito complexas para eu responder, mas eu vou me empenhar ao máximo. Apenas para concluir, o caso do trânsito de São Luís, é isso mesmo, são mais de 220 mil veículos hoje andando em São Luís. Desde o tempo do Tadeu, eu sou justo, eu não tenho esse negócio de, fulano é meu adversário, é meu amigo, meu inimigo. Essas coisas, inclusive nós vamos acabar com essa história de que entra um governo e não faz o que o outro está fazendo, porque isso aí é uma questão do atraso, né? No caso do Trânsito de São Luís, na época do Tadeu, foram feitos os planos fundamentais. Você já sabe o que tem que fazer no Trânsito de São Luís. Eu, inclusive, na eleição de prefeito, dizia muito o que precisava fazer. Apenas repito, você tem que levar a Litorânea para encontrar com a São Luís Rede de França, para criar uma alternativa holandesa. Você tem que criar uma via da margem direita do Rio Anil, paralela a Gerão de Albuquerque, que hoje é o grande gargalo do Trânsito de São Luís. Você tem vias menores para serem feitas, uma, por exemplo, que sai atrás do Barra Mar. Você já tem isso tudo projetado. São 5 grandes vias para ajudar o Trânsito de São Luís a fluir. E investir em transporte de massa, corredor exclusivo de ônibus. O metrô de superfície já existia, infelizmente não tiveram a visão. Era a estrada de ferro da Refesa, que vinha até o centro. Hoje ligaria a São Luís por intermédio da Estrada da Vitória. Tiraram os trilhos, foi um erro. Mas pelo menos você tem um trecho da zona rural até Bacabreira, que você deve aproveitar considerando
a possibilidade imediata do impacto do trânsito com a refinaria de Bacabeira. Nós vamos tem umas indagações aqui de eu desconfiava que esse microfone ia dar certo. Né? Tem umas indagações aqui de internauta, mas a maioria já foi respondida, né? Tem o Tiago, eu gostaria que o senhor quiser comentar, mas bem rápido. O primeiro, o Tiago diz: se eleito, como você pretende entregar o Estado do Maranhão no fim do mandato? Um Estado justo, políticas sociais, o povo tendo uma boa qualidade de vida, erradicando o analfabetismo, combatendo a mortalidade infantil, fazendo de fato o governo com essa marca do social. O meu principal orgulho não vão ser grandes obras, lógico que grandes obras são importantes, mas sobretudo acabar com os péssimos indicadores sociais que o Maranhão tem hoje. Aí tem Nilvan Braga, ele pergunta sobre agricultura, como o candidato para uma posta do Estado do Maranhão, caso seja eleito. Na área de infraestrutura, o senhor já falou, saneamento básico, saúde, educação, praticamente a gente já discorreu sobre isso. Tem o Francisco, ele pergunta: qual o seu maior sonho para o Maranhão? Acho que já falou também. É um estado de justiça. Hoje nós temos injustiças no nosso estado. Meu maior sonho é ver o Maranhão como um exemplo sempre citado no país como um estado que deu a volta por cima. O Maranhão vai dar a volta por cima. Também tem Carlos Eduardo Ribeiro de Jesus Jardim. Ele faz pergunta também sobre o que o senhor já respondeu, a questão agrícola e educação. Aí, Marlon, candidato, qual será a postura do governo quanto a concursos públicos? Realizá-los para recrutar o pessoal do Estado, ampliar o número de servidores públicos no Maranhão, porque hoje nós temos poucos servidores no nosso Estado, valorizar os atuais servidores, chamar os concursados de acordo com as vagas existentes. Se você tem concurso, tem vaga, você tem que convocar as pessoas. Tem uma outra pergunta aqui sobre como varrer os políticos do Maranhão que se elegem e nada fazem. Quem varre é o povo. Quem é o dono da vassoura são os internautas aí, a sociedade. Eu espero que usem bem a vassoura. Usem bem o poder de escolher bem os seus representantes nessa eleição, não só para o governo do Estado, mas para o Senado também. Nós temos a candidatura dos nossos companheiros Zé Reinaldo e o professor Adonilson, e também os nossos candidatos a deputado federal e deputado estadual. A pergunta agora é pelo vídeo, o senhor vai responder, por favor. O que você pretende fazer para melhorar o desemprego no Maranhão? Maria, nós precisamos ter várias estratégias, né? A questão do combate ao desemprego passa por garantir os grandes investimentos que estão projetados. Nós temos grandes investimentos projetados no Maranhão por empresas privadas e pelo governo federal. Nós vamos garantir que esses investimentos aconteçam, recuperar projetos que não deram certo. Polo de confecções de Rosário, por exemplo. A governadora Rosiana Sarney anunciou, fez uma grande propaganda, trouxe o Fernando Henrique, inaugurou, está lá abandonado. Então a gente precisa recuperar o Polo de confecções de Rosário, Salangoa, esses outros projetos que foram feitos ao longo do tempo, que acabaram se perdendo. Nós temos um esqueleto de empresas no Distrito Industrial, a gente precisa colocar essas empresas para funcionar, garantir que as empresas do Maranhão sejam contratadas pelos grandes investimentos, isso é um papel do governo, exigir contrapartidas, compensações, com isso nós vamos garantir emprego, o bom funcionamento das empresas, mais empregos para os maranhenses, agora investir muito em qualificação profissional, por isso a meta das 100 escolas técnicas estaduais, que são essenciais. Se me perguntassem 5 projetos, quais são os 5 projetos mais importantes? Eu colocaria as 100 escolas técnicas entre elas. 25 por ano, para a gente poder fazer com que pessoas como Maria possam ter condições de participar do mercado de trabalho.